Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com a entrega de título de cidadão campineiro o senhor José Nunes Filho, por proposição do senhor vereador Campos Filho. Nós convidamos para compor a mesa, presidindo esta reunião solene, excelentíssimo senhor vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Convidamos também o senhor José Henrique Toledo Correia, primeiro vice-diretor do CIESP Campinas. Senhor Samuel Rocílio, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Senhor Pierre Coudre, cônsul honorário da Inglaterra em Campinas. Uma vez composta a mesa de autoridades, nós convidamos os seus componentes, bem como a todos os presentes, a receberem neste momento nosso homenageado, senhor José Nunes Filho, diretor do CIESP Campinas. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, senhor vereador Campos Filho, para declarar aberta esta solenidade. Saudação a todos, boa noite a todos. Declaro aberta esta presente reunião solene do Poder Legislativo de Campinas, como já foi dito pelo nosso cerimonial, para a entrega do título de cidadão campineiro ao nosso amigo o José Nunes Filho Nunes. Declaro aberta, portanto, essa sessão solene da Câmara Municipal. Convidamos os presentes a se posicionarem para execução do hino nacional brasileiro. Letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva. E do hino da cidade de Campinas. Letras Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
Pedimos a todos que tomem seus lugares. Nós relacionamos as seguintes presenças. Leonardo Tiroli, representando neste ato o senhor vereador Vinícius Gratti. Marcos Lima Mendes Sá, representando o professor Campos, secretário municipal de Esportes e Lazer. Éder José Trevisan, conselheiro do CIESP Campinas. Gilberto Vicente de Azevedo Júnior, conselheiro CIESP Campinas. Eduardo Gurgel, diretor do Departamento de Inovação e Tecnologia do CIESP Campinas. Adelino da Ponte, conselheiro CIESP Campinas, vice-presidente CIPAC. Fabiano Grespi, diretor do Departamento de Negócios CIESP Campinas. Valmir Caldana, diretor do Departamento Tributário e conselheiro CIESP Campinas. Anselmo Félix Riso, diretor do Departamento de Comércio Exterior, CIESP Campinas. Silvia Regina Luna, diretora do Departamento de Desenvolvimento Humano, Organizacional e conselheira do CIESP Campinas. Rui Rabelo, diretor do DEPAR Fiesp e vice-presidente CIESP. Gislene Janete Bezerra, representante local do CIESP Campinas, nos municípios de Mogi Guaçu, Mojimirim e Estiva Gerbe. Nelson Gonçalves, conselheiro CIESP Campinas, representante local em Sumaré. Gilberto Neto Mariano, primeiro vice-diretor do CIESP Indaiatuba. Daniel José Rigueto, segundo vice-diretor CIESP Indaiatuba. José Alfeu Arruda Cabral, representante local do CIESP Campinas, no município de Paulínia. Edson de Rezende, representante local do CIESP Campinas, no município de Arthur Nogueira, Olambra e Conchal. João Luiz Zaine, vereador do município de Rio Claro. Carlos Alberto Cardoso Alcântara, assessor-presidente Aeroporto Viracopos. Clóvis Moreira, coordenador da Autoridade Aeroportuária de Viracopos. João Verde, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Regional Campinas. Fuad Jorge Cury, presidente Secovi. Alan Cury, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo, Núcleo Regional Campinas. Ionis Ucal Casques, presidente da Associação ONG Árvores Centenárias. Sanai Murayama Saito, presidente do Sindi Varejista. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos ao homenageado desta noite, excelentíssimo senhor Jonas Donizete, prefeito municipal de Campinas, professor Dr. José Tadeu Jorge, magnífico reitor da Unicamp, Flávio Alegrete de Campos Cooper, desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Nesse momento, com a palavra, o senhor vereador Campos Filho, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Uma saudação, então, mais uma vez, a todos e os companheiros aqui de mesa, o primeiro vice-diretor do CIESP Campinas, o Dr. José Henrique Toledo Correia, o grande amigo Samuel Rossílio, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Social, cônsul honorário da Inglaterra em Campinas, Pierre Cautry, e o nosso homenageado, o mais novo cidadão campineiro, ou campinense, o Nunes. Eu digo assim que é sempre uma emoção muito grande, porque a vida da gente é assim, né? São gratidão, né? Uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes, né? Eu me recordo que uma vez eu fui receber uma homenagem do pessoal do Corpo de Bombeiros. E fui lá e fiquei emocionado. Falei, não, por aquilo que o senhor faz, por aquilo que não, faz parte da vida, não é? A vida é trabalho, realizações e tal, e, de repente, um muito obrigado. Olha, a cidade de Campinas agradece aí por tudo aquilo que o senhor tem feito para a cidade. E bem emblemático esse encontro, e quis o destino que eu tivesse na presidência do terceiro maior poder legislativo do Estado de São Paulo, que é a Câmara Municipal de Campinas, e dar esta láurea, em nome de todos os parlamentares, por unanimidade, a esse amigo, o Nunes, que se une, assim, como novo cidadão, mais novo cidadão campineiro, Nunes, a grandes personalidades, né? Paulo Scaff,
Eu me lembro que eu dei o cidadão campineiro, eu falei, puxa vida, por tudo aquilo que faz. São pessoas que não só falam, mas pessoas que fazem. Zilda Arnes, saudosa Zilda Arnes, também esteve sentada conosco e recebendo o título, e também fico muito emocionada. Por quê? Faz parte da vida da gente. Plantar uma árvore, né? Escrever um livro, ter filhos, e aí ser reconhecido, como hoje, por exemplo. Eu dizia ao Nunes, quantos anos de casado? 40, fazendo. Eu, 32. Então, a instituição família, eu fiz assim também. Quando eu recebi, fui lá, levei a esposa, os filhos, tudo. Por quê? Faz parte, né? Poxa vida, os netos, né? A filha e tal. Pô, aqui um exemplo. Numa sociedade que a gente vê hoje, bastante hedonista, né? Que é o prazer imediato, a gente tem um espaço, pelo menos meia hora, 40 minutos, uma hora, para dizer assim, olha, obrigado por tudo aquilo que você tem feito pela cidade de Campinas. Então, eu fico muito à vontade de falar, porque, sei lá, às vezes as pessoas, poxa vida, mas o Poder Legislativo preocupado com isso, nós temos que homenagear. Nós temos que deixar isso nos anais da história, como estamos fazendo com essa sessão solene. Daqui a 40, 50, 100 anos, alguém vai ler lá a história, vai assim, puxa vida, no mês de maio, o fulano de tal recebeu o título de cidadão campineiro. Então, fica marcado pela história. E não por orgulho, porque, na verdade, a gente está nessa caminhada, são tantas coisas, trabalho, conquistas aqui, conquistas acolá, mas tem certas coisas que marcam na vida da gente. Eu sempre, quando eu falo isso, eu digo de uma passagem que eu tive logo que eu casei. Eu estou completando 32 anos de casado. Eu tive naquela festa da Olambra, das Flores, há muito tempo atrás. Uma criançada pequena, foi eu e um vizinho, mais as crianças. Chegamos lá, na hora do almoço, estendemos um pano embaixo da árvore e fizemos aqueles lanches de pão puma com presunto, queijo e tal. Né? Foi o que mais marcou. Então, são as coisas simples que marcam. Não foi aquela viagem estrondosa, não foi aquela... Mas são as coisas simples, singelas, que a gente entende de coração. Não é que eu estou fazendo isso para agradar. Não estou fazendo para agradar. A Câmara não vai para agradar, para reconhecer, na verdade, o trabalho que vem sendo feito. Eu tenho acompanhado o Nunes também pelos discursos que ele tem feito. Digo sempre a ele, consistentes, pessoa preocupada principalmente com o social. Não é? E nunca, quando aqui cheguei, falava a ele e falava ao doutor Samuel também, nunca o campo, digo assim, não digo da política, mas o campo social precisou tanto de pessoas que tenham este conhecimento para trazer também para cá, para ajudar a construir a cidade, para ajudar a construir o Estado, para ajudar a construir o Brasil e o mundo. E não estou eu que estou dizendo isso. Junho do ano passado, nós estamos ouvindo as vozes das ruas. Pelo amor de Deus, pessoas capacitadas para gerir as coisas públicas também. Eu vejo isso a grande dificuldade. Assumi o Poder Legislativo no ano passado, estou encerrando agora o fim do ano, venho vindo agora de uma reunião pesada também no Ministério Público, por quê? Nós estamos fazendo uma gestão não apenas política, mas também administrativa. E todos que estão aqui, que estão no meio, sabem da dificuldade quando você quer implementar alguma coisa diferente. Ousem fazer um concurso público, né, Walter? Ousem. Quer dizer, então, são tantos os empecilhos, mas que a gente vai aos poucos. Por quê? Eu vejo que isso é vocação, chamado. E eu tenho aprendido muito isso com esse pessoal. Nunes, com o Rocílio, são pessoas empreendedoras, que têm a parte política, mas também têm a parte administrativa. Mas, especialmente esta noite, o meu coração fica muito feliz, porque eu estou, em nome da cidade de Campinas, dando uma láurea a um grande amigo, né? E que tem, o que a gente percebe, mesma utopia, o mesmo sonho. Mas não aquela utopia, isso aí nunca vai acontecer. Não. Tomás Moro, lá pelos anos de 1470, dizia assim, nós temos uma utopia possível. Ou seja, ela vai se realizar desde que a gente retire da frente os empecilhos que nos impedem a chegar àquela utopia. E é exatamente o que estamos fazendo. Estou vendo aqui o Adelino da Ponte, grande empreendedor também. Não é? Poxa vida, o Jonas fala assim, Adelino, tudo que você põe a mão vira ouro, hein? Mas não é.
São pessoas chamadas, são pessoas vocacionadas, são pessoas determinadas, pessoas que fazem. Então, hoje, para não ser muito longo, eu sou apenas um portador, não o presidente, o vereador, o vice-presidente da região metropolitana, não, mas um reconhecimento da cidade de Campinas, né? E que fica como exemplo, um legado aí, família, esposa, filhos, filhas, netos, netas que virão, puxa vida, meu avô recebeu o título de cidadão campineiro. Marca. Então, com muita alegria, Nunes, que eu estou aqui essa noite, em nome dos 33 vereadores, foi delegada a nós, pela cidade de Campinas, uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes, para que nós pudéssemos ter esse aval da cidade, legitimamente representados democraticamente por essa população. Então, e nós fazemos isso, e não tenho a menor dúvida em dizer, cada pessoa, por tudo aquilo que você fez para a cidade, quando olha, fala assim, poxa vida, é ele. Como diz lá o cantor, esse cara sou eu, né? É esse o cara. Então, parabéns e que Deus continue abençoando você, parabéns pelos 40 anos. Eu digo muito de família, porque nós fazemos um trabalho com família. Semana passada eu estive lá com o novo comandante da Polícia Militar e sentei do lado, estava lá o pai e a mãe dele. Falei, quantos anos de casado? Eu fiz para ele. Ele falou assim, 53. Eu falei, nossa, é um evangelho vivo. Essa é uma... Percebeu? Então não precisa falar mais nada. Né? Numa sociedade tão hedonista, né? Tão sensualizada, né? Consumo como está, aí, poxa, quantos anos? 40. Não precisa falar mais nada. Já está ali a palestra, já está... Por isso que ele fala para mim, fala assim, você trouxe para falar o papel? Eu não tenho. Lógico que não tenho, porque ele tem, né? Então, para falar. Então, parabéns pela família, que Deus continue abençoando, muita saúde, muita determinação. A gente vai vendo o tempo, vai passando, os filhos, os netos, e, sei lá, a gente tem que agradecer. Então, hoje é uma noite de gratidão. A cidade de Campinas é muito grata, através da Câmara Municipal, por tudo aquilo que você fez pela cidade. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença de todos. Senhor presidente, não é usual, mas eu peço autorização para passar uma informação que me solicitaram agora. Tem um carro Kia branco, a placa é FHW 1661, que está num local inapropriado. Nós solicitamos ao proprietário que retire o carro que está atrapalhando a saída da garagem. Neste momento, nós teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor José Nunes Filho. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.737, de 17 de abril de 2014, concede a José Nunes Filho o título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 15 de maio de 2014. Autoria vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas, que assina o documento. Convidamos para fazer uso da palavra nosso homenageado, senhor José Nunes Filho. Como sempre, boa noite a todos, bem-vindos à Casa da Indústria. Uma grande honra recebê-los aqui, como sempre digo nas minhas aberturas. E queria agradecer a presença de todos. Acho que a melhor coisa que a gente faz na vida são os amigos, Campos. A gente ter o amparo dos amigos sempre é uma coisa maravilhosa, e o reconhecimento dos amigos. Eu
até há pouco tempo eu participei de uma cerimônia em homenagem ao meu amigo Rolf Sorne, que também é cidadão campineiro, onde ele contou uma história lá de um conhecido dele, lá de um amigo, não me recordo agora, que disse, recebi homenagem, e todo mundo diz, eu não mereço. Ele falou, não, eu mereço, sim. Então, eu não vou chegar a esse ponto, dizer que eu mereço, sim, mas eu acho que eu mereço por um motivo. Primeiro, a generosidade da Câmara de me oferecer essa homenagem, mas eu acho que eu mereço, Campos, porque, vindo da tua parte, pelo que eu te prezo como pessoa, como homem probo, um homem público de respeito, sem mácula, um amigo excepcional, uma pessoa super preparada, inteligente, que conhece a vida, conhece a política, conhece Campinas. Vindo isso de você, deve ter algum valor, deve ter algum merecimento realmente. Então, acho que eu mereço, Campos. Mereço, porque receber isso de você é uma honra imensa. Maior ainda do que se poderia esperar. Mas você, como cidadão campineiro que veio do Rio Claro, o Rolf, que é cidadão campineiro, veio do Rio Negro, e tantos outros cidadãos campineiros que vieram de outras cidades aqui, eu diria que nós somos os modernos bandeirantes, porque, se você examinar a história de Campinas, em 1721, foi escolhido um governador para o estado de São Paulo. Isso tinha outro nome na época, era intendente, alguma coisa, chamava-se Rodrigo César de Menezes, isso em 1721. E ele resolveu fazer a primeira grande estrada do estado, aqui, uma das primeiras do Brasil, ligar o Planalto Paulista a Goiás, passando pela Vila de Jundiaí e pela Vila de Mugimirim, que foi o chamado Caminho dos Goiáses, que levava os bandeirantes e os mineradores para extrair as pedras preciosas que estavam nas novas minas descobertas em Goiás e Mato Grosso. E, no caminho, existia uma região aqui nesse altiplano que tinha era área de mato fechado, tinha 3 áreas limpas, que eram os 3 campinhos. E isso, depois, o Fernão de Magalhães, que era um bandeirante, ele resolveu ali montar uma pousada, um local para a parada dos tropeiros nesses campinhos, que ficaram sendo conhecidos como os Campinhos de Mato Grosso, que eram ligados à Vila de Jundiaí, pertenciam à Vila de Jundiaí. Até que Francisco Barreto Leme de Pádua, que foi, digamos, o fundador da cidade de Campinas, e, em 1774, 14 de julho de 1774, ele passou a ser o responsável pela cidade aqui, de criar um núcleo aqui, um centro urbano, FUAD. Foi o primeiro a fazer as desgraças que estão aí. Foi o primeiro a fazer um projeto urbano para criar aqui uma cidade, uma vila, na verdade, era uma freguesia. E foi aqui criada a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que consistia de uma cabaninha de sapé, muito pequenininha, onde, no dia 14 de julho de 1774, foi fundada essa cidade, foi feita uma primeira missa por Frei Antônio de Pádua, que era o vigário-geral já era aqui como se diz, uma matriz, uma paróquia que foi criada aqui, e foi criada a cidade, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Campinas do Mato Grosso, que, logo, alguns anos depois, passou a se chamar Vila de São Carlos, e, em 1842, passou a ser Campinas. Esse era o caminho dos bandeirantes antigos, só que eles foram ficando nesse caminho e formando essa cidade enorme. E, até hoje, chegam bandeirantes aqui, e que depois recebem a generosidade da cidade, o reconhecimento como nativos da cidade, como cidadãos campineiros. Então, gostaria de dizer também que, quando a gente fala em merecimento, em receber homenagem, eu sempre me lembro do Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, que são ícones da música popular brasileira. Guilherme de Brito, para mim, criou o verso mais lindo da língua portuguesa, que era: tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Então, é fantástico. E ele escreveu com o Nelson Cavaquinho, ele disse: me dê, como é que ele dizia? Me deem as glórias em vida, o abraço, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar de saudade, não preciso de vaidades,
quero preces e nada mais. Então, isso explica bem o reconhecimento de alguma coisa em vida é muito bom. E eu devo isso, esse trabalho que a gente tem feito, que não é um trabalho, isso, na verdade, eu digo até que eu não trabalho, eu faço as coisas que eu gosto e que eu tenho vontade de fazer. E a gente juntou um exército de amigos junto com isso aí, esse exército está aqui hoje, grande parte dele, que são amigos que comungam dos mesmos pensamentos, dos mesmos ideais, das mesmas utopias também, mas são utopias possíveis, não são utopias utópicas, digamos assim. Então, aqui nós temos vários representantes de entidades. Minha amiga Sanay, aqui, presidente do Sindicato Varejista, fez um evento maravilhoso de 70 anos do Sindicato Varejista, semana passada, maravilhoso evento, e todos os outros componentes, aqui, FUAD, o pessoal todo, que tem os amigos que têm estado conosco todo o tempo aqui do CIESP, a imprensa, a qual a gente deve muito aqui, a imprensa de Campinas, meu amigo Romeu Santini, presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, também cidadão que deu o título de cidadão campineiro ao Rolf na época, dentro do Rotary, eu lembro disso. Então, agradecer muito à imprensa, que nós aqui, normalmente, a imprensa precisa de fatos, e os fatos, muitas vezes, não vêm à tona, porque as pessoas não têm coragem de colocar os fatos, ou estão participando daqueles fatos de forma negativa. Então, a imprensa é ávida por isso, e a gente tem tido um apoio muito grande da imprensa aqui, uma amizade grande. Walter Greves, meu presidente, que realmente eu queria também agradecer o apoio que a imprensa tem dado ao CIESP, tem dado às nossas causas aqui, e agradecer a minha família. E obrigado, gente, a generosidade, Pierre, Zé, Samuel Rossílio, meu grande amigo, grande empresário, nosso diretor de desenvolvimento econômico, está revolucionando essa cidade, eu sempre digo, esse é o Pelé do secretariado, é o homem forte do governo. E, mais uma vez, Campos, conte comigo sempre, você é uma pessoa especial, e homenageado aqui deveria ser você, pelo que você tem feito na presidência da Câmara, eu tenho acompanhado lá, e você sempre essa pessoa simples, proba, sabe, honesta e limpa, com uma vida limpa. Então, muito obrigado a todos. Nós relacionamos também a presença do senhor Romeu Santini, presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e vice-presidente e ex-presidente, desculpem, da Câmara Municipal de Campinas. 8 vezes, né? Maior vezes presidente da Câmara Municipal. Nesse momento, nós convidamos para fazer uso da palavra senhor José Henrique Toledo Correia, primeiro vice-diretor do CIESP Campinas. Boa noite a todos. Prezado Campos Filho, presidente da Câmara Municipal, José Nunes Filho, meu grande amigo, senhor Pierre, secretário Samuel. Eu, nesse momento, Sandra, quero fazer uma homenagem ao Nunes, seu nome, da Juliana, da Andréia, dos seus netos, dos genros Luciano, do Giovanni, e dizer que é uma honra poder falar alguns minutos aqui do Nunes, porque, na verdade, quem teria que estar fazendo essa homenagem aqui é o Rolf, porque o Rolf é muito amigo, é irmão e conhece o Nunes há mais tempo do que os 30 anos que eu conheço você, Nunes. Eu conheci o Nunes em 84, na Mojana Alimentos, na Rua Sampainho 362. A gente passava lá, eu trabalhava lá, até hoje ele brinca comigo, eu era estagiário, né? Eu tinha muito cabelo, ela já fez até o gesto, com certeza. Mas
eu quero dizer a vocês, viu, Campos, que eu vou discordar da sua fala. Nós não vamos ver o Nunes daqui a 40, 50 anos fazendo história. Lá, olha, ele recebeu o título. Não, o Nunes, nós estamos juntos dentro do CIESP desde 2007, quando o Natal foi o diretor e nós fizemos a nossa primeira diretoria desse trio. E o Nunes faz história hoje. O que o Nunes tem feito é história no tempo real, porque nós precisamos, hoje, com a evolução das informações, dos meios de comunicações, o que nós estamos fazendo nesse momento é história. E o Nunes tem mostrado, esses anos todos, a capacidade dele de realizar. Ele está no momento... Eu lembro que, quando eu conversei com ele em 2004, nós ficamos quase 1h30 no telefone falando de política empresarial, da necessidade de nós nos dedicarmos às nossas entidades, às nossas horas cívicas, porque não adianta nós, como empresários, ficarmos nas nossas empresas reclamando daquilo. Olha, o governo não fez isso, o prefeito não fez aquilo, o governador e os ministros, e as nossas empresas continuam girando, e a gente tem que pagar a conta, a gente tem que pagar os impostos, e a vida continua, então nós temos que fazer alguma coisa por esse Brasil. E o Nunes, eu vi o Nunes, eu fiz parte do contrato social, eu digitei o contrato social da Sanfar. Posso dizer isso, que eu participei e vi, acompanhei o crescimento do Nunes como empreendedor, uma pessoa que gerou riqueza para Campinas, para o Brasil, pessoa que gera empregos, que cumpre a sua função como empreendedor, como cidadão, e recebe essa justa homenagem. E aqui, eu fui do Rotary, quando o Rolf me convidou, estou vendo o Fuad e o Rolf aqui, da época do Rotary, e lembro que nós tínhamos uma missão de que era fazer o bem. Mas não adianta você fazer o bem e não poder colher, porque planta, às vezes a gente planta sementes e não consegue colher. E eu vejo o Nunes colhendo esses bens aqui para Campinas. Por isso que ele merece o título de cidadão. Não desmerecendo outros cidadãos que receberam o título. Não sei o que eles fizeram para Campinas, mas recebem, porque há necessidade política de acontecer isso. Mas o Nunes fez, continuará fazendo. Algumas medidas, algumas ações que o Nunes capitaneou dentro do CIESP, tem efeito direto na vida de milhares de pessoas aqui em Campinas, centenas de pessoas, não só em Campinas, na região. Eu até fiz uma cola aqui, antes, para ver o que eu iria citar de tantas ações que o CIESP fez, através da gestão do Nunes, da atuação direta, mas foram tantas que eu acho desnecessário, senhores. Talvez aí, Campos, nos livros de história tenha, quando o Nunes deixar de ser o diretor titular, a gente vai enumerar as grandes ações, porque ele vai continuar fazendo essas ações. Só para vocês terem uma ideia, a questão da lei da regularização dos puxadinhos de Campinas, a questão da luta da CPMF, onde o Nunes e o Campos Filho desceram a 13 de maio de braços dados, que ajudou a movimentar para derrubar a CPMF, o imposto, todos os impostos são lesivos, mas era um imposto muito lesivo. Alguns são justos, outros são lesivos. Então, essa é a minha homenagem a você, Nunes, porque há 30 anos eu te conheço, há 30 anos eu vejo o que você faz por Campinas, e nos últimos 7 anos, a Sandra, às vezes, a gente conversa, a Sandra fala, o Nunes está tão nervoso. Eu falei, mas o Nunes, ele é um cara que ele não aguenta ficar parado e não realizar. Porque é terrível para o empreendedor, para o empresário, ficar sentado em cima de algo de conjunturas. Nós estamos cansados de conjunturas, e o Nunes, como porta-voz dos empresários, como uma pessoa que tem sido muito franca nas declarações deles à imprensa, ele agrada e desagrada, mas o que é mais importante é que ele nos agrada e muito. Nós temos aqui o Gilberto e o Daniel, que são do CIESP, e o Zane, do CIESP de Rio Claro e de Indaiatuba, que eles prestigiam porque o Nunes, como liderança estadual,
tem feito a diferença pelo CIESP? Campinas, na gestão do Nunes, passou a ser a maior diretoria regional do Estado de São Paulo, ultrapassando a diretoria da Zona Sul de São Paulo, onde só na Zona Sul de São Paulo são 200 empresas de grande porte. Nós não temos 200 empresas de grande porte aqui, né? Mas, sob o capitão Nunes, aqui a gente conseguiu fazer um trabalho de desenvolvimento. Então, Nunes, esse é o reconhecimento. Nós reconhecemos você como uma pessoa que fez e faz muito por Campinas. Isso que é o mais importante, porque eu vejo na cara dos seus netos aqui que eles estão assim, o que é isso, né? O que serve aí? O que o vô está recebendo aí? O que essa gente falando tudo? Um dia eles vão entender, porque as filhas estão gravando, vai entender, mas isso é o legado, né? Então, o legado que vocês estão deixando, isso é o mais importante. E nós queremos que vocês recebam o legado do Nunes. E o nosso muito obrigado por ter feito isso tudo por Campinas. Muito obrigado, Nunes. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Campos Filho, para declarar encerrada esta reunião solene. Obrigado, Padilha. Para encerrar, eu queria dizer que com todo tudo isso que o Nunes representa para a cidade de Campinas, né, com tudo isso, me recordo que ele chegou um dia e falou assim, olha, eu me identifico com o projeto do senhor, o projeto de vocês, com toda essa humildade dele. Eu falei assim, não, então, começa a explicar, ele falou assim, ó, eu vou fazer o que o senhor quiser que eu faça. Quer dizer, com tudo isso. Então, mostra a humildade, que tem muito a ver com amor. Falo isso por quê? Para encerrar essa sessão solene. Pegando a fala do Toledo, lá pelos anos de 1470, 475, o padre Antônio Vieira escreveu aqueles grandes sermões, né? Os sermões de Vieira. E um deles, ele falava assim, mas por que já não se faz tanto e as pessoas acabam não acreditando, não conseguem mais converter ou transformar, ou motivar as pessoas, seria o nosso caso aqui. E Antônio Vieira falava assim, porque já não se faz aquilo que se fala. Essa é a grande tragédia. Aqui na frente se fala uma coisa e no dia a dia se faz outra. Uma dicotomia entre a ação e aquilo que se fala. O contrário que nós estamos vendo aqui hoje, né, do Nunes. Uma pessoa que faz, né, professa e também fala. E já que ele falou do homem do cavaquinho lá, do Nelson Cavaquinho, né, tire o seu sorriso. Né? Tire o seu sorriso, cara. Isso, é. Eu cito aqui, porque quando você falou de cavaquinho, eu gosto muito de música. Né? Eu gosto muito de música. E eu tenho uma música, uma letra que é uma verdadeira joia rara que serve para encerrar aqui esse evento. Diz assim, não sei do cavaquinho, ele fala assim, o sol há de brilhar mais uma vez e a luz há de acender nos corações. Nelson Cavaquinho. Do mal será queimada a semente e o amor será eterno novamente. Então, essa aqui podemos colocar como uma reunião de amor, uma reciprocidade. E o amor será... Exatamente. Esse é o juízo, eis o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Então, é um grande momento para a gente começar a agregar nossas forças para arrebentar e ver a maldade, ter os olhos para ver a maldade desaparecer. Então, boa noite a todos, parabéns pela presença. Obrigado. Nosso homenageado convida a todos para um coquetel que será servido no saguão de entrada.